Shalom, sejam bem-vindos, né, à nossa aula Baruch Hashem. Hoje nós estamos aí na ramificação, né, 5, né, de Birhat Hashem. Nós estamos aí estudando a lei, né, de abençoar o nome de Hashem, usando o eufemismo para não falar o contrário, né. Mas hoje nós estamos aí abordando mais uma lei, né, que é santificar o nome, desculpa, né, não blasfemar o nome de Deus, né? Nós temos que ter esse cuidado, né? A palavra blasfema, né? Sempre é referida especialmente à aprovação verbal ou maldiçoar o nome de Deus. Mas muitas ramificações lidar com a santificação do seu nome, né? Tratamento de objetos sagrados e outros aspectos de reverência pela santidade. Então, nessa ramificação, né, que é santificar, abençoar o nome de Hashem, que é um dever de cada um de nós, e está incluído aí dentro das nossas 7 leis, né, universais. Então, precisamos aí, cada vez mais, aprender, né, abençoar a Shem, né, que é a ramificação aqui, a quinta ramificação, que está aqui no hebraico, né, Hilut Hashem, não profanar o nome de Hashem. E temos aí também, né, a referência, né, está lá em Vraiká, né, o Levítico, né, 22, 32, né, e lá está falando assim, você não deverá profanar o meu santo nome. Então, nós temos que ter cuidado, né, para não estar profanando o nome de Hashem, né? Hashem, como muitos conhecem, né, que tem 72 nomes, ou 72 penetração do nome dele, tem os 42, mas também o nome é Mafave, né? O nome é Mafave, que é o tetragrama, né? Que só um Cohen Gadol poderia saber pronunciar. E também, quando ele pronunciava, ele só pronunciava no momento único, que era em Yom Kippur. Então, para você ver a importância do nome sagrado, né? De abençoar. Então, não se chama, né? É, o, o nome de Hashem. Então, tem um certo cuidado, mesmo aqueles que sabem, né? É, os nomes, né? Os nomes, nós dizemos Hashem, porque para dizer o nome, né? Ou seja, quando nós dizemos Hashem, o nome que o Hashem, o nome, né, a qual o Criador, por que o nome? Porque o próprio Criador, ele mesmo, ele ele se deu um nome, né? Ele se deu um nome por vários motivos. Eu acho que eu já compartilhei com vocês porque ele deu esse nome, né? Hashem, ele próprio deu-se um nome, né? Na criação do mundo, ele fez um nome acima de todos os nomes, porque era necessário, né? Você pode ver ali que o homem, vamos fazer aí uma recapitulação do início ali, né? Que Anox, né? Um dos filhos de, de Adão, né? E ali quando ele nasce, né? E lá está dizendo que quando nasce Sete, né? O nome de Deus é invocado, né? As pessoas pensam que dali começou a chamar, né? Ou algumas traduções aí de outra religião vão dizer que ali o nome de Hashem estava sendo santificado, mas não, ali, na verdade, o nome de Hashem, né? Estava sendo usado de uma forma errônea, né? Descobriram, né? Qual era dos nomes de Hashem e começaram ali já usar o nome de Hashem para fazer algumas manifestações sobrenatural na natureza. Então, dali, já começam a querer usar o nome de Hashem. Não é diferente hoje da nossa geração, né? Muitos, né, ao entrar dentro do judaísmo, acha-se que poderá estar chamando, ou invocando, ou dominando o próprio nome de Deus. Mas existe um princípio espiritual, né? Na verdade, vocês já vão estar entendendo que aquele que nomeia tem domínio sobre aquilo. Então, o próprio Criador, né,
ele se nomeou, então ele tem o domínio do próprio nome dele. Então, acha-se o homem, né, para você ver a ignorância do homem, de sempre querer tá até controlando o sagrado, o santo, o bendito seja, né, achando ele que poderia ser isso se funcionar, mas a Shem ali, ele tem esse princípio, na verdade, que ele mesmo se nomeou, e ele cria o nome que está acima de todos os nomes, né? Na verdade, ele faz uma condenação, que nós chamamos no judaísmo, né? A Sidut, e os cabalistas, né? Chama-se de contração, né? Um tempo para vocês entenderem melhor. O Tixinsun, né? Que ali o Criador, ele faz contração para que o ser humano, para que hoje, né, nós estamos aqui. Então, quem já viu falar aí da Sephiroth, né, dos quatro mundos, então é um mundo dentro do outro de milhares e milhares e milhares de mundos, a qual fez essa condensação para chegar aqui, isso no nível espiritual. Então, a Hashem, ele se nomeou, ele tem um nome, né, tem os nomes sagrados, que são tem os 72 nomes, né, que são as permutações do nome de Hashem, e também tem é, a conhecida música, né, o Ana berrou ali os 42 ali, que os nomes de Hashem também, né, que na verdade são penetrações, né, não nomes, mas penetrações, manifestações de Hashem, né, as manifestações ssão como a Hashem na verdade, se manifesta nesse mundo, né? Que é o processo de fixação. Por que eu estou falando tudo isso? Fazendo uma breve introdução, lembrando de Enos, né? Sempre foi assim, né? Depois de Enos, veio a Torre de Babel, né? O próprio, na Torre de Babel, quis se fazer ali um altar, né? Na verdade, uma torre, mas essa torre estava simbolizando algo mais profundo. Como eu disse a vocês, é um código, né? A Torá é um código, né? Na verdade, a torre se verificando que o homem queria se subir lá no mundo mais espirituais e, e estar ali, né, acessar o nome, mas para estar manipulando ali de novo a natureza, né, usando, então a Shem foi confundiu eles com todas as línguas, ou seja, fez uma confusão, que foi o Labu. Labu vem de confusão, né, por isso que nas nossas rezas, se você já viram nas nossas rezas, né, lá no Shabat, na reza de Shabat, no serviço de Shabat, né, nós chamamos a celebração de Shabat, você vai estar vendo ali e Hashem, né, ele se revela acima do Labu, ou seja, do dilúvio. Por quê? Porque acima da confusão, né, está Hashem. Então, Hashem está acima dessa confusão que esse mundo hoje não contempla a mensagem a qual a Hashem está nos dando. Então, para vocês verem que é do homem, né, querer estar de várias formas, uma das formas de usar o nome de Hashem para estar profanando o seu nome, como muitas pessoas fazem. Então, nós temos de ter um cuidado de não profanar o nome de Hashem, né? Aquele que diz que, na verdade, que sabe o nome de Hashem, muitas vezes não sabe, e aquele que sabe, ele não pronuncia, entendeu? E que, na verdade, é uma proibição de estar, se vamos dar um exemplo. Se alguém saiba pronunciar mesmo o nome de Hashem, porque mesmo no Okiput, que era o ápice da, do serviço Hashem, o dia mais importante, né? Onde o sumo sacerdote ele ficava alinhado no nível espiritual, né? A sua aura, as suas quatro níveis, os três níveis da alma, né? Na verdade, os cinco níveis da alma ficava bem alinhado, e ele conseguia ali pronunciar esse nome, né, de uma só vez. Então, esse nome, né, ele é pronunciado só de uma vez só. Na verdade, que são cinco prenutações de uma vez só. Então, só quem faz isso, né, é um nível de um anjo e o sumo sacerdote conseguiria. Então, para você ver como é importante esse nome, o nome de Hashem, né, que nós temos cuidado, né? Então, os nomes de Hashem também nós temos de ter cuidado, porque cada nome desse tem uma raiz, tem um poder, tem uma origem. Então, temos de ter cuidado para vocês entenderem por que honrar. Estou fazendo essa introdução para nós entender por que honrar o nome de Hashem.
né? Para nós não estar aí fazendo reluto de axé, não profanar o nome de axé, mesmo que ele seja um nome, pessoal, também aí, como nós já falou, que é algo, vamos dar um exemplo, Deus, né? Que está no português mesmo, Deus, ou como alguns pode estar chamando aí Deus, Jeová, não sei, né? Umas pessoas aí podem estar chamando. Ela está conectada ao nome a Deus, né? O nome de Deus a Deus, ao Criador, o Santo Bendito seja, não aos deuses outros aí, na verdade, que criado pelo mau intuito do homem. Então, precisamos aí tá não profanando o nome de Axé. Como aqui tá em Levítico, né? E da onde, no livro Asef Asnoa, do Rav, né, doutor Aaron Listat, né, em Cruz e Luta, Hashem para Binenua, vamos aqui abordar algumas considerações abaixo, né? Então, esse cuidado de não estar aí profanando o nome de Hashem, né? Ou seja, no Seif, a fonte, né, no Seif Arinut, abaixo no Seif Arinut, né, vai estar explicando o que é exigido, o que é exigido para não estar aí profanando o nome de Deus. Os judeus foram impedidos de profanar o nome de Deus, que ele seja bendito, né? Quando nós falamos, né, que ele seja bendito, seu nome, Hashem, né? Isso é o oposto daquela, daquela santificação, né, de Deus sobre a qual foram ordenados. Como nós vimos, faremos e escrevemos os mandamentos depois dito, né? Como está declarado em Levítico, né? Ouviremos, né? Faremos, e escreveremos os mandamentos depois dito, né? Na verdade. Então, em Levítico 22:3 está dizendo o seguinte: e você não deverá profanar o meu santo nome. O, os transcritos escrevem em nome de Irambão o seguinte: o CFI também no CFA Mixvoto do Irambão, Mixá Lotacê, né? Diz assim: essa iniquidade é. Isso aí, tá? O mouse está dando problema. Essa mixvah, ou seja, esta iniquidade é dividida em três partes. Duas estão no coletivo e uma no individual. Né? Ou seja, independente, uma vai estar no coletivo e uma no individual, né? Tanto para o povo, né, para não estar profanando, mas também no individual. Então, cada pessoa tem que fazer um esforço para estar aí honrando, né, o nome de Hashem, para não transgredir, né? O nome Hashem, né? Tá transgredindo Hashem. Tá. A primeira parte coletiva em qualquer que é solicitado a transgredir um dos mandamentos durante um tempo de perseguição, execução perante que ele transgrida, seja pelo mandamento leve ou pelo mandamento o mandamento poderoso, ou se alguém for solicitado a transgredir a idolatria, imoralidades sexuais ou assassinato, mesmo não durante um tempo de perseguição. O judeu é obrigado a dar a sua vida e ser morto ao invés de transgredir. Um Benoa, por sua vez, é proibido de transgredir e não profanar o nome, e não profaná-lo quando depende de sua força. Ou seja, um Benoa é diferente de um judeu independente. Ele vai ter de estar ali dando a sua vida. Um Benoa, se ele for forçado a algo, ele pode estar fazendo ali, deixar não que achamos nos faça a chegar no demérito desse, mas um Benoa, se ele for forçado, não é considerado, vamos dizer ali, ele foi obrigado a seguir aquela idolatria ali, né? Causando ali, se ele seguisse ou morresse, um Benoa poderia tá aí transgredindo sem nenhum problema. Isso não recorreria, não caía nada para ele. Mas um judeu é diferente, né? É diferente.
esse processo. Mas se for passar pelo o martírio, ele deve salvar a própria vida e não se materializar, ou seja, para ser um martírio, né? Ou seja, ser martirizado. Então, isso não nos cabe, né? A fazer isso, né? As outras religiões aí adotaram fazer isso, né? Querendo, né? Mas é errado, né? A outra religião ou qualquer outra pessoa a fazer isso, ele está aí transgredindo, né? Ele está errando diante do céu, né? Um benô que é forçado por outra pessoa a violar um de seus mandamentos tem permissão para fazer, né? Então, tem permissão para transgredir. Mesmo se ele for forçado a adorar falsos deuses, ele pode adorar, pois um benô não são ordenados ao Kiddush Hashem. Então, nós, os de Neinoa, né, não somos ordenados o Kiddush Hashem. Na verdade, não poder... O que é o Kiddush Hashem, como na outra aula nós falamos? Eu não consegui gravar, tive um probleminha, como eu falei, mas o Kiddush Hashem é quando você dá a vida para a santificação do nome de Hashem, né? Vamos dar um exemplo. Existem as três situações, né? Quando você é forçado, os judeus é forçado à idolatria, entendeu? Ou quando é assassinato, né? Ou se não fazer relações proibidas. Então, os judeus é preferido que ele perda a sua própria vida do que cometa esses pecados. Um benô não. Ele pode, um benô, se ele for forçado a algo, né, que esses são considerados os três pecados, né, imperdoáveis, né, que é os três pecados a qual não pode se transgredir. Então, esses três, né, e mesmo que seja forçado os judeus, ele não pode. Agora, o benô não. O benô, se ele for forçado a um desses, eles podem transgredir. Isso aí quem diz é os nossos legisladores, né? Os legisladores, eles codificaram. Então, porque nós não temos essa obrigação. Nós temos a obrigação de santificar, na verdade, né, não profanar o nome de Hashem. Aí nós vamos estar vendo aqui algumas, o que é, para você estar entendendo aí o que, bom, vamos dar uns exemplos, o que é você não transgredir, né? Você ali tem uns exemplos básicos, deixa eu baixar aqui, fica mais fácil. Eu tenho um problema no mouse aqui. Exemplo, ter um bom comportamento condizente com as sete leis em público, né? Então, como é que nós podemos aí estar não profanando o nome de Hashem? Então, como bem Noah, nós precisamos, tanto em público ou no individual mesmo, nós temos, pelo menos exigido no mínimo, né, em público, nós temos um comportamento condizente às sete leis, né? Porque futuramente, quando nós estiver estudando as sete, nós estiver na sétima lei, né, que é a lei de fazer justiça, tribunais, os sábios vai dizer que tanto os legisladores, né, os legisladores como a nação, né, tem que fazer tribunais justos. E os próprios indivíduos, eles têm o direito de honrar, o fazer, o praticar essas, ele dá a contribuição. Então, os tribunais que um Noé, que é que um bem vai fazer, ele tem que ser o quê? Tem que ser condizente. O próprio Bineinô, ele tem de dar o exemplo. Então, nós estamos seguindo as sete leis, mas a gente tem de dar os exemplos. Vamos dar um exemplo para vocês. O Benô, ele é obrigado a cumprir as sete leis e suas ramificações. Ele é o que entra para um Benô aqui é o quê? Voluntário. São as festividades, entendeu? Nós honramos Shabat, de qual porque o Shabat, como nós vimos, nós honramos, porque foi dado a gente desde a criação. Honrar é diferente de guardar, né? Ou seja, um Benô, ele não é obrigado a guardar as festividades, né? Por motivos religiosos, mas assim, se ele deseja voluntariamente, ele pode cumprir de acordo com a lei. Mas ele tem que fazer de acordo com a lei.
Mas as 7 leis é algo universal. E vocês podem estar vendo no Sidu também, eu mencionei alguns pontos aí do Sidu, e no Sidu, no primeiro Sidu, né, tinha que bendita és tu, eterno nosso Deus, que não nos fizesse. Então, mulher, por quê? Foi removido. Por quê? Tanto um Ben Noah como um Ambat Noah, os dois, eles têm por obrigação, né, não existe distinção nas leis de Ben Noah para mulher e para homem. Vai ser incluído por os dois, tanto homem como mulher. Essas leis têm que ser aplicáveis por os dois. Então, o Ben Noah, ele tem de dar um exemplo, né, ao cumprir essas mitzvot. Como eu falei a vocês, e eu falei na aula que eu disse a vocês que foi censurado o meu, um vídeo meu, porque nos tribunais de justiça, que eu falei veemente, né, que nessa paraxá vem ensinando que a gente tem que fazer tribunais justos, né, e tribunais bem, bem seguros. Então, não precisa, o sistema de legislativo, ele tem que ser um sistema que ele seja justo, ambas as partes, pobre, rico, negro, vamos lá, para qualquer, vamos dizer entre aspas, né, para qualquer pessoa, independente de crença ou religião, ele tem que ser algo bem, bem justo, né, não pode ser diante da lei. Como eu falei, né, que foi tirado, nós temos, todas as nações hoje têm tribunais de justiça, não é verdade? Mas não são tribunais, muitas vezes, justos, e não está classificado ainda como um tribunal noético, né? Que precisa ter ali as 7 leis como o corpo, né, de norma para estar ali fazendo uma sociedade justa, né? Ou seja, não precisa, né, em público, nós, no mínimo, exigir isso, né, que a gente possa estar em público ali, ser condizente, né, com as 7 leis. Não praticar transgressão no que depende de sua própria vida. Ou seja, que o que depende da nossa própria vida não praticar transgressões no que depende de sua própria vida. Ou seja, o que depende da gente, então, vamos ali, não ficar ali transgredindo, né? Depende da gente, então nós precisamos estar cumprindo, né? Ou seja, isso é ser justo, né? Então depende da gente para não estar. Então precisamos cumprir de uma forma prática. Sobre a ameaça de morte, aí, aí sim, aí sobre a ameaça de morte, como nós falamos, não precisamos estar fazendo aí sobre a ameaça de morte, salva a sua própria vida, pois a transgressão desculpa, as transgressões praticadas nessas circunstâncias não há contabilidade. Com um bendor não pode ser martelizado, ou seja, se martelizado, né, ali, ó, o seu martelo, na verdade, ser martelizado, seja, seria um suicídio, ou seja, uma transgressão de suas leis, ou seja, o suicídio, né, você se suicidasse, né, mesmo que você for ali, a pessoa quer matar você, você poderia ali estar transgredindo. Agora tem a diferença, né? Que nós não podemos tirar a vida de alguém, entendeu? Ou seja, é preferível, se você for tirar a vida de alguém, até para um Benoa, que você ali, dependendo do caso, como nós já falou, né, que o livre de defesa, é preferível que um Benoa ali, ele seja morto do que tirar a vida do próximo. Então, tem essas leis também, que futuramente nós também estaremos abordando. Ou seja, como também, uns exemplos também é o quê? Não danificar ou destruir itens sagrados, ou seja, né, sinagogas, não queimar ou jogar no lixo, rasgar ou destruir tudo que tenha os nomes sagrados, como Torá, Taná, livro judaico e símbolo judaico. Não apagar o nome sagrado, não tratar o nome sagrado como de respeito, como estava
comentando com vocês aí, né, logo no início, aí depois eu vou descer aí no YouTube aí para vocês, quem para depois rever a aula completa. Então, interessante aqui que nós não podemos estar aí, vamos, vamos dar um exemplo para vocês aqui, de danificar uma sinagoga, vamos dizer ali, só se for para uma reforma diferente, né? Os livros sagrados eles não podem ser jogados no lixo, né? Alguns, ou mesmo ser queimado, né? Torá, Taná, até símbolo judaico, ele tem que ter um cuidado para não ser danificado, né? Existe nas comunidades judaicas, chama-se o cemitério dos livros, ou de itens sagrados, né? Que você pode estar reservando aí um espaço, né? Você pode estar até inventando aí de enterrar, né? Tem que ser enterrado ali para a própria a terra danificar. Não pode ser em terrenos baldios. Então, os detalhes nós vamos estar aí comentando aí, se vocês quiserem aí estar fazendo algumas perguntas. Mas o quê? Nós temos de ter o cuidado para não estar profanando o nome sagrado, como eu falei, né? Para não estar repetindo o que eu falei. No início da aula eu falei porque nós temos de ter o cuidado com o nome sagrado, né? Porque o nome sagrado, na verdade, o Criador, ele se nomeou, né? Ele mesmo nomeou o seu nome, e eu falo os detalhes no início do vídeo, para quem aí vocês possam estar também aí agregando mais conhecimento, né? Então, os livros sagrados, o nome sagrado divino, né? Que é o nome, aquele que sabe, aquele que diz que sabe, não sabe, né? E aquele que, na verdade, não sabe, ele nunca vai pronunciar que sabe. Então, é um nome, né? Como eu falei no início, vocês vão ver por que é tão difícil de saber o nome de Hashem, porque você tem que estar num nível muito, muito elevado para poder estar aí pronunciando e tem que ser um Cohen, né? Na verdade, um momento sagrado que não nos cabe isso, né? A estar futuramente, né? O nome de Hashem será invocado e todos nós poderão estar conhecendo esse nome de fato, né? Futuramente. Então, nós temos que ter cuidado, mesmo que seja que Hashem tem os nomes, né? Entre aspas, né? Que são os 72, então, vamos dar um exemplo, Hashem, Ador, né? Elohim, que não é Elohim, você já sabe que já é outra pronúncia. Então, esses nomes, Havaiá, entendeu? Então, temos de ter esse cuidado para não estar profanando o nome de Hashem também, né? Pronunciando o nome de Hashem em vão. Bom, pessoal, esse aqui foi um pouco da nossa aula, né, sobre Hilut Hashem, não profanar o nome de Hashem. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode estar fazendo aí, tirando algumas dúvidas. Porque esse estudo é o complemento, né, da, da aula, né, que na verdade parece-se ser as mesmas, mas são diferentes. Ou seja, na outra nós vimos que nós não podemos fazer Hilut Hashem. O que nos cabe a fazer, a blasfemar, não, a santificar o nome de Hashem, fazer o Kiddush Hashem. É ter uma vida, né, para um Benu, é ter uma vida condizente às suas leis, né, ou seja, na prática, ele viver de acordo com as leis mesmo. Então, isso aí nós estamos santificando o nome de Hashem. Quando nós temos na verdade, seguimos as 7 leis e vivemos elas, sim, nós estamos aí abençoando o nome de Hashem. Na verdade, não profanando, Deus nos livre, né, de profanar o nome de Hashem, mas quando a gente, em público, fazemos o contrário, aí sim nós estamos aí, Deus nos livre, blasfemando o nome de Hashem. Então, pessoal, esse é o momento aí, se vocês querem fazer alguma pergunta, para nós terminar nossa aula com a ajuda do céu. Seu José, seja bem-vindo, né? Shalom, shalom a todos aí. Shalom. Então, pessoal, se quiser fazer alguma dúvida, esse é o momentinho, né? Como eu estou dizendo, tirar dúvida, complementar, pode falar, né? Pedro, assim, em relação a apagar assim, o nome de Hashem.
Muitas vezes a gente escreve no celular, assim, um nome com mensagem, aí pode apagar, eu fico com essa dúvida. A gente, de repente, quer apagar a mensagem, aí tá apagando o nome de Deus. Mas tipo assim, é mais em contato quando nós escrevemos, né? Escrevemos mesmo em punho. Aí tem esse mais em papel, né? Em algo escrito, assim. Celular, talvez seria, né? Mas é por isso que nós temos que ter cuidado de... Você não vai ver, né? Vai usar o nome, né? Tá dizendo ali é Hashem, né? Que é um derivado. Um verbo, né? Um verbo, se eu não tiver esquecido. Que vai dizer que vem do o. Hashem, nome, que vem Shem, nome. Então, quando você fala ali Hashem, você está dizendo o nome. Você não está escrevendo de fato ali o nome sagrado. Agora, se você botar ali, vamos dizer, o nome completo, pode ver que até mesmo sendo em português, não se tira ali, né, o E, né? Você pode ver ali, fica só D, S, né, D, U, S, tira o E, já para não ser completo. Então, se vou fazer o nome de Hashem, vamos dar um exemplo. Se for Adão, né, aí, se for escrever mesmo, não se faz completo. Então, vai faltando. Então, tem esse cuidado aí também, mesmo que seja pela internet. E aí eu vou consultar o Ural para poder estar orientando melhor, mas eu acredito que no celular eu vou estar me informando, né? Eu vou dar a resposta concreta. Mas seria mais na escrita, né? Nós temos cuidado aí de não estar apagando o nome de Axé, que também se refere quando a gente, vamos dizer, livro sagrado, né? Quando nós temos um Tanai, aí nós ou joga ou queima, né? Aí nós estamos apagando o nome de Axé. Então temos de ter o cuidado com isso, para não apagar, né? Ou seja, jogar no lixo seria uma profanação, né? Porque você jogar no lixo um tanar, né? Nome sagrado, onde tem letras ali, e tem um hebraico mais fortemente, aí sim. Mas eu vou estar... Boa pergunta. Eu vou consultar o Ravo, né? Possa ser que... Eu não lembro mesmo, mas ele já tem comentado, mas no momento eu não lembro, não, sobre a procedência no celular, mas eu vou entrar em contato com ele. Aí passarei para vocês direito. Aí, no caso, Pedro, a gente tem uma Torá antiga, uma Taná antiga, assim, compra outra. Então, aquela a gente não pode jogar no lixo. A gente tem que guardá-la, né, em algum lugar, assim. Isso, até as palavras de Torá, quando estiver se destacando, eu vou dar um exemplo para vocês. Por isso que o cuidado, isso eu vou poder estar ajudando vocês. Uma vez eu falei isso e uma redimissão do que eu já falei. As pessoas têm duas opiniões lenientes, né? Tem a opinião leniente que um bendô ele pode estar usando usar. Mas o nosso Rav, ele não aconselha porque vai ter um problema. Porque quem é que vai fixar e quem vai verificar as nossas usar? Então, porque tem de ficar verificando que tem um pergaminho dentro e contém uns textos da Torá. E vamos dar um exemplo. Se essas palavras elas ser danificadas ou apagar, elas vão formar maldições. Entendeu? As letras hebraicas vão formar maldições. E ali pode estar atraindo para dentro da casa da pessoa maldições. Então, quando vamos dizer, um livro de reza e um taná, eu dia da mesa usar para vocês tá entendendo aí que muitas vezes tem essa dúvida, né? Um Benoa tem de ter esse cuidado, por quê? Porque existem leis que precisa estar verificando, né? Então, existe na mesa só para entender, para vocês explicar a vocês, antes, né, quando eu já disse a vocês que eu já fui seguir entre aspas o messianismo, e eu conheci algumas pessoas, e teve um amigo meu, e ele se queixa, só fechar só um pouquinho aqui, ele se queixava, ele estava com fortes dores, entende? Na coluna ali tinha um método, e o método tinha feito os exames, ele não sabia direito o que
Em uma certa coisa eu fui visitar ele, né? Eu perguntei a ele, eu vi a mezuzá ali dele, eu já estava estudando com o Rav no começo. Eu perguntei, tu já faz quanto tempo que tu é de tal, 10 anos, não sei o quê. Verificar se a mezuzá, porque eu tinha visto uma aula de um rabino, que do rabino mesmo explicando sobre essa questão, entendeu? Que as palavras em hebraico elas vão formar, ela pode, quando apaga uma letra, pode estar formando outras palavras, entendeu? E ele fala mesmo, quando eu saí, que ele disse que verificou mesmo o pergaminho, estava faltando algumas letras, entendeu? Que já tinha se danificado. E isso seria também causado. Aí ele disse, mas rapaz, aí eu disse, ó, tá que nosso sábio sabe das coisas. E muitas vezes pode estar trazendo maldição para dentro da casa da pessoa mesmo. Então, você tem um taná, o que é recomendado. Eu até recomendei, não sei, né, se foi possível estar fazendo ali, lá na sinagoga, lá no Recife, né, bem louco com o senhor Maurício, eu recomendei, né, nós dois estávamos conversando, de fazer o cemitério, né, entre aspas, cemitério de livro, para descartar corretamente. Eu não sei, eu vou entrar em contato com ele, mas você tem de colocar num local que não seja baldio, aí você enterra. Não tem que ser em ambientes baldios, né? Vamos dizer assim, terrenos baldios. Mas ali você, se você conseguir um espaço, né, para você mesmo estar ali, vamos dar um exemplo, descartando esse livro que tiver já se apagando, danificado. Você usou tanto, né? Que às vezes você usa tanto que vai se danificando. Então, você pode, vamos dar um exemplo, o Suzleri, né? Eu posso estar até errado, depois eu vou ver com o nosso Rav mesmo, de até nós fazer tipo um cantinho assim, tipo uma caixa, né, para estar enterrando ali, ou, ou se você tem uma árvore, não sei, uma árvore ali onde você cura, você pode enterrar próximo ali. E você pode, para ajudar a danificar, você pode molhar, entendeu? Botar numa bacia, molhar, para ajudar ali se danificasse, né? Pode ser também danificar minha água. Na verdade, o meio ambiente, nas leis ambientais, vai sair isso, você pegava mesmo, rasgava, se rasgava e jogava assim em rios, em cantos correntes, entendeu? Pode estar fazendo isso também, não? Aí você pode estar fazendo aí no local, né, mas com cuidado, né? Porque para as pessoas vai ser aí, tá sujando o meio ambiente, então pode estar também fazendo isso, você pega no rio ali e destaca também, ou na água, você botando na água ali para se dissolver, e depois você pode quando dissolver mais, né, você pode enterrar num ambiente ali sem ser baldio. Então, tem, na verdade, mesmo resumindo, não pode ficar vamos dizer, você usou tanto o livro de Salmos e já está estragado, já está páginas que já se rasgaram ou está destacando algumas letras. Não é bom ficar com esse livro mais em uso, não. Você compra um novo. Entendeu? Não se queima e nem joga. Entendeu? Então, o bom mesmo, até para não ficar dentro de casa mesmo, é fazer uma procedência, né? Aí ficou mais fácil. Você pode até jogar aí no rio, no mar, não sei, rasgar, ou ajudar a danificar, e depois você faz o processo aí no rio, no mar ou em terra, entendeu? É dessa forma, nem joga e nem se queima. Nós queimamos o que nós chamamos a Bíblia, né? A Bíblia cristã, porque tem o Novo Testamento e ali são palavras de maldição, na verdade, tem uma idolatria, tem uma turma muito forte. Então, até dentro de casa, nós não aconselhamos, nosso lado, né? Não aconselha ter esses livros, não. Ok? Deu para entender, não foi? Deu para entender sim. E na questão da mezuzá, eu até falei para você uns dias atrás, e falei também para uma outra pessoa de São Paulo, no Benoa. Eu tenho a mezuzá, inclusive ainda está lá, eu não tirei. Mas eu vou tirar e vou guardá-la para fazer uma doação a algum judeu, alguma pessoa que de fato possa usar. Né? Aí eu vou tirar da minha. Faz tempo que eu tenho, está lá no umbral da minha porta, mas eu vou tirar e vou guardar aí para fazer uma doação depois. Entendeu? E
poderia, né, você, como eu disse mesmo, para o Hashem. E é bom nós entender, no Guia Bnei Noah tem uma opinião do Rav também, se eu tivesse, é bom também. Então, porque o problema para a gente é para quem verifica, entendeu? Nós não temos quem verifica, vai ter que estar verificando. E para fixar mesmo tem que ser um judeu, não pode ser um Bnei Noah, entendeu? Então, Eu me por isso, lembro quando eu coloquei, algum tempo atrás, que aqui lá na minha cidade só tem duas pessoas que seguem, que são Benoas, né? Eu e um amigo meu que é professor. Aí a gente viu na internet, aí tem uma bênção a recitar. Aí eu coloquei na casa dele e ele colocou na minha e a gente recitou a bênção que é para fazer e até hoje a gente usa. Mas, inclusive, ele já vai tirar também da casa dele e eu vou tirar porque a gente já comentou sobre isso. Aí eu vou deixar guardado para fazer uma doação a um judeu. Estou pensando até ir no próximo ano para São Paulo para aquele, isso, para aquele evento lá do Brooklyn. Aí eu aproveito e já levo, já dou alguém. E essa medusão eu comprei lá em São Paulo na Seika, na loja da Seika. isso. É bom que só apresenta o Rav, e o Rav vai dar o destino, né? Um bom destino ao próprio judeu, né? Isso. Porque o pergaminho pode arcar em problema para a gente, então nós temos que ter cuidado, entendeu? Só isso, ó, né? Algumas fontes, né? O próprio Guilherme Benenor, o Rav trouxe isso no segundo, né? Que tem opiniões mais lenientes, mas o nosso Rav, ele aconselha você não ter, né? Ou seja, não fixar, né? Que aí também, mas vamos dar um exemplo. Em suma, né? É bom nós escutar o que o nosso Rav diz, né? Se ele não recomenda a gente ter, então nós vamos aí ter cuidado. E depois, de uma forma mais apropriada, a pessoa pode estar aí, como o senhor falou mesmo, né? Dando um fim, né? A, dando o destino correto, né? E um Rav, um Rabino, ele vai poder estar orientando mais melhor, não é verdade? Isso mesmo. É. Baruch Hashem. Então, é como eu disse, né? Deu para entender direitinho dos Taná, o próprio Taná, né? Mesmo da Torá. Agora, se for Bíblia mesmo, é recomendado queimar. O nosso Rav, ele recomenda isso. Não é, para ter dentro de casa, ele recomenda, não é bom. É uma opinião mais do nosso Rav, né? Então, pessoal, é isso aí. Abençoar o nome de Hashem inclui esses detalhes aí. Marinalva, tem algo mais a perguntar? O senhor José, para nós finalizar aí. Tá ótimo. Então, pessoal, não tendo mais Baruch Hashem. Foi uma honra, né, um prazer estar com vocês aqui, estudando, aprendendo, né? E cada um aprende um com o outro. E na próxima nós vamos estar aí olhando os estudos para Bnei Noah, né? Que é uma a sexta ramificação, que é estudar nossas leis. E por isso que é importante nós estar estudando, porque é uma mixar também da gente estar estudando para que nós possamos estar hábitos, né? Então, shalom, shalom, uma boa noite a todos. Evritov, né? Evritov quer dizer para aqueles que não vai dormir agora, né? Então, Evritov para todos. Uma boa noite. Deve estar. Tchau.